pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Nós vamos começar um novo conteúdo hoje com a participação dessa nova plataforma que a gente está inserido a partir dessa semana. E lembrando vocês que nós não temos uma data prevista para inserção de notas bimestrais, então nós vamos levando o conteúdo conforme eu prometi para vocês no início do ano, tá? Então nós vamos começar hoje um novo conteúdo, aquele do sistema de gestório a gente já encerrou com todas as atividades que vocês me mandaram, tá? E nós vamos iniciar hoje com a informação para vocês sobre o sistema respiratório, tá? Todo o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês a partir de hoje é referente ao capítulo 6, sobre a respiração. Ele tá lá no livro de vocês, nas páginas 112, 113 e 114, tá? A aula de hoje é referente a essas 3 páginas do livro de vocês. Eu vou deixar esse vídeo disponível na plataforma para vocês estarem verificando e estarem estudando, e depois eu vou colocar outros conteúdos também para vocês estarem revisando, tá? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho das estruturas do sistema respiratório, tá? No bimestre passado, nós vimos que no sistema digestório nós precisamos dos nutrientes para manter o nosso metabolismo vivo, para que nós consigamos manter as nossas funções vitais das nossas células vivas, tá? Então, os nutrientes, eles são muito importantes para o nosso metabolismo. Só que existe algo muito importante também para a manutenção do nosso metabolismo, que é o oxigênio. E nesse capítulo nós vamos entender como que é o procedimento da inserção do oxigênio no nosso corpo. Qual é a importância do oxigênio no nosso corpo, por que é tão importante respirar, o que acontece com esse oxigênio dentro das nossas células, o que acontece, para onde ele vai, por onde ele sai. Então, o foco da nossa aula de hoje é entender as estruturas do sistema respiratório, tá bom? Eu fiz um desenho muito simples aqui para vocês, tem um muito parecido no livro, tá? Quis fazer uma aula diferente para vocês tentarem estudar de uma forma mais dinâmica. Depois a gente vai marcar uma aula pelo Google Meet com o slide que eu fiz para vocês. Essa aula eu passei para vocês em sala no outro bimestre. Eu iniciei esse conteúdo, mas infelizmente nós não pudemos continuar por conta da nossa paralisação, por conta do vírus, do Covid, mas nós vamos retornar, nós vamos reiniciar essa aula, tá? Então, tudo que eu já falei em sala eu vou falar de novo, né? Como se fosse uma revisão. Provavelmente alguns de vocês têm um pouco dessas informações no caderno, então vocês só mantenham e revisem as informações, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês das estruturas desse sistema. Esse sistema é composto basicamente pelo quê? Pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Então, nós temos 2 grupos muito importantes que participam desse sistema. Um deles é as vias e o outro fator são os pulmões, tá? Quem são as vias respiratórias? Quando vocês iniciam um processo de respiração, o ar ele entra inicialmente por onde? Pelo nariz, certo? Então, quando você inspira, quando você puxa o ar, esse oxigênio que está vindo do meio ambiente, do ambiente externo, ele é inserido através do seu nariz. Depois do nariz, que é esse órgão externo que nós temos, esse ar ele vai passar por um canal muito importante que está aqui, que eu pintei para vocês aqui em rosa. Esse canal se chama fossas nasais, tá? Eu vou colocar aqui. Vão anotando aí, tá? Eita, já tô escrevendo errado. Aí, ó, tá? Então, nós temos esse canal aqui. Depois que o ar passa pelo nariz, ele vem passando aqui pelas fossas nasais. Qual é a importância dessas fossas nasais? Quando a gente puxa o ar para dentro, nessa mucosa, nessas fossas nasais, nós temos uma produção de muco.
Junto com a produção de muco, nós temos cílios e temos alguns pelos internos muito pequenininhos que vão auxiliar no quê? Eles vão auxiliar na umidificação e na limpeza desse ar. Então, o ar passando por aqui, esses pelos, essa mucosa e esses cílios, eles vão ajudar a limpar o ar que está passando. Então, eles vão eliminar um pouco das bactérias e da sujeira que está vindo do ambiente externo. E vai também umidificar esse ar. O que seria isso? Ele vai aquecer um pouco o ar, para o ar entrar um pouco mais aquecido lá nos nossos pulmões, para não entrar esse ar com a temperatura um pouco mais baixa que está no ambiente externo. Então, ele vai ajudar a umidificar esse ar até chegar no pulmão. Por isso que é importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca, porque quando você respira pela boca, esse ar não tem essa passagem aqui das fossas nasais, não tem esse auxílio dos pelos e dos cílios e da mucosa para ajudar a umidificar e limpar esse ar. Então, do jeito que o ar vem lá de fora, todo sujo, com a temperatura ambiente, ele vai chegar no pulmão. Por isso que é importante a respiração pelo nariz, tá? Depois que esse ar passa do nariz, depois que ele entra do nariz e passa aqui pelas fossas nasais, ele vai passar por um órgão, por uma das estruturas que a gente viu também lá no sistema digestório, que é a faringe, tá? Então, a faringe, ela participa tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, tá? Qual é a função da faringe aqui? É só ajudar a trazer o ar que está vindo aqui das fossas nasais para o próximo caminho, que é quem? A laringe, ok? Qual é a função da laringe? A laringe é só uma glândula que vai auxiliar esse ar chegar na traqueia. Só que antes de chegar na traqueia, esse ar vai passar por essa bolinha vermelha aqui, ó, que a gente chama de epiglote. Para que serve a epiglote? A epiglote, ela serve quando você engole alguma coisa, quando você está mastigando ou quando você está só engolindo a saliva. Essa epiglote, ela ajuda o ar a ir, digamos assim, pelo caminho correto. Ou seja, quando você está comendo, por exemplo, a comida, ela não vai passar pela traqueia. Ela vai passar pelo esôfago, como a gente viu lá no sistema digestório. A epiglote, o que ela vai fazer? Quando você está comendo e respirando ao mesmo tempo, ela vai, quando o ar está passando, ela vai abrir para o ar passar e chegar até o pulmão e vai fechar para a comida, para o alimento passar até o estômago. Ou seja, digamos assim, que é uma câmara que fica abrindo e fechando, fazendo com que o alimento vá para um caminho, que é o esôfago, e o ar vá para outro caminho, que é a traqueia, tá? E aí que é onde é o próximo caminho que o ar faz, que é a traqueia. Quem que é a traqueia? A traqueia é esse caninho azul aqui, ó, parece um caninho mesmo. Ele é cheio desses anéis cartilaginosos aqui. Para que servem esses anéis? É só para ajudar a empurrar o ar a chegar até o pulmão, tá? Então, a traqueia nada mais é do que esse tubinho aqui da passagem do ar até o pulmão. Só que o que acontece? Quando a traqueia chega pertinho do pulmão, ela se ramifica, ela se divide em duas, igual tá aqui, ó, tá? Vem uma para cá, pro pulmão direito, e uma para cá, pro pulmão esquerdo, tá? Quando ela chega aqui e se ramifica, ela já não é mais traqueia. Ela é chamada de brônquios, tá? Então, os brônquios são as ramificações, é a ramificação da traqueia, ok? O ar chegando até aqui, através da traqueia e dos brônquios, ele vai se espalhar nos pulmões através de quem? Através dessas ramificações dos brônquios, que a gente chama aqui de bronquíolos. Ou seja, de novo, o ar passando aqui pela traqueia, ele vai se dividir pela ramificação dessa traqueia, que são os brônquios, certo? Um pouco vai vir para o pulmão direito e um pouco vai vir para o pulmão esquerdo. Então, a ramificação da traqueia são os brônquios e a ramificação dos brônquios são os bronquíolos. Então, esse monte de raizinha assim que a gente vê nos pulmões, nós chamamos de bronquíolos, tá? Lembrando que na ponta de cada bronquíolo, nós vamos ter
umas bolsinhas chamadas alvéolos pulmonares, que eu não sei se vocês vão se lembrar, mas esses alvéolos pulmonares, eles são as bolsas onde acontecem as trocas gasosas, que eu vou falar em outra aula, tá? Então, na pontinha de cada bronquíolo, a gente tem os alvéolos pulmonares, que é onde acontece a troca gasosa, tá? Essa setinha aqui eu coloquei só para indicar que esse aqui é um dos nossos pulmões. Lembrando que existe uma estrutura que divide os nossos pulmões com o restante dos nossos órgãos que a gente viu lá no sistema digestório, que são os intestinos, estômago e etc. Essa estrutura que divide o nosso pulmão do restante dos nossos órgãos se chama diafragma. Para que serve o diafragma? Que é essa estrutura aqui, ó, em vermelho. O diafragma, ele serve, além de separar o pulmão do restante das outras estruturas do sistema digestório, por exemplo, mas ele auxilia na respiração, ele ajuda na manutenção de inspiração e expiração do pulmão, nesse processo de equilíbrio do peso de cada pulmão. Por isso que ele está distribuindo, pegando um cantinho de cada pulmão, certo? Então, voltando, qual que é o caminho do ar? Qual é o percurso que o ar faz? Então, a partir do momento que você inspira, que você puxa o ar, esse ar vai entrar no seu nariz, ele vai passar por um canal chamado fossas nasais, que é tudo isso aqui. As fossas nasais vão umidificar e limpar o nosso ar. Esse ar vai passar pela faringe, depois pela laringe, que é só esses dois, eles fazem o auxílio para chegar na epiglote e na traqueia, tá? A traqueia é só o tubo que ajuda a chegar nos pulmões. Antes de chegar nesses pulmões, essa traqueia ela vai se ramificar e essa ramificação nós vamos chamar de brônquios. Esses brônquios vão se ramificar ao longo dos pulmões, parecendo algumas raízes, e nós vamos chamar de bronquíolos. Na pontinha de cada bronquíolo, nós temos os alvéolos pulmonares, que é onde acontecem as trocas gasosas, tá? E o órgão que separa o pulmão dos outros órgãos internos se chama diafragma, ok? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de um pulmão direito, pulmão esquerdo. Aqui nós temos traqueia. Essa ramificação da traqueia aqui, ó, 1 e 2, um indo pro direito, e outro indo pro esquerdo, acabei de falar, nós chamamos de brônquios, tá? Preciso que você... Ó, já tô querendo escrever bronquíolos, tá vendo? Brônquios. Então, a ramificação da traqueia a gente chama de brônquios. E essas raízes, que são as ramificações dos brônquios, nós vamos chamar de bronquíolos. Por que eu tô repetindo isso? Porque são nomes muito parecidos que eu preciso que vocês entendam qual é a diferença. Então, esse invezinho, que é a ramificação da traqueia, brônquios, a ramificação dos brônquios, que são todas essas raízes ao longo do pulmão, são os bronquíolos. Essas raízes, entre aspas, em vermelho e azul aqui, são as veias e artérias que estão distribuídas ao longo do pulmão, que ajuda a distribuir o oxigênio que está vindo da pulsação e do batimento cardíaco. A gente vai entender como é que funciona isso quando a gente for estudar o sistema circulatório, tá? Só para vocês entenderem que existe uma rede de veias e artérias distribuídas ao longo desse pulmão, ok? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem a aorta, que é a principal veia que está vindo lá do coração. Mas vocês vão entender melhor quando a gente for estudar o circulatório. E aí, por último, nós temos uma membrana muito importante que envolve todo o pulmão, que é essa aqui em vermelho mais escurinho, tá? É uma membrana muito importante que, além de proteger o pulmão, ela ajuda na troca de líquidos e gases desse pulmão, tá? Preciso que vocês se lembrem desse nome, tá? Se chama pleura, ok? Então, a membrana que reveste o pulmão se chama pleura, ok? Por enquanto é isso. Eu só quero que vocês entendam qual é o caminho que o ar faz, onde começa, onde termina e para que serve cada uma dessas estruturas.
A atividade, eu vou deixar esse vídeo lá na plataforma e vou deixar uma atividade referente aos caminhos que esse ar faz, tá? Preciso que vocês me entreguem na próxima aula, mais um dia antes. Então, essa atividade vai ficar pro dia 3, na quarta-feira que vem, tá? Mas as instruções da atividade vai estar lá na plataforma, tudo bonitinho. Qualquer dúvida eu vou estar disponível nesse horário de aula, lembrando que as nossas aulas são todas as quintas-feiras, das 10h45 até as 11h45. Então, nesse horário, eu estou 100% disponível para vocês, tá bom? Eu tô com saudade, vocês se cuidem, juízo, qualquer coisa, tô por aqui. Um beijo, se cuidem.